Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e vou apresentar para vocês uma ferramenta do Google, que é o Drive, que pode auxiliá-los no desenvolvimento do projeto integrador. Essa ferramenta, o Google Drive, ele permite você armazenar arquivos, no caso, o arquivo em Word que vocês vão utilizar para o desenvolvimento do trabalho. E ao armazenar esse arquivo no Drive, que você está então fazendo um armazenamento na nuvem, isso permite que os outros colegas do grupo também acessem esse mesmo arquivo e que vocês possam desenvolver o trabalho de forma compartilhada, ou seja, todos acessando o mesmo arquivo e digitando e desenvolvendo, né, o texto no mesmo arquivo, de tal forma que todos possam então ler a parte do colega, possam dar sugestões. E para isso, essa ferramenta também apresenta algumas ferramentas complementares que permite que você faça sugestões no texto do colega, sem alterar o texto, permitindo então que ele concorde ou não com essa alteração. Vamos conhecer então como utilizar essa ferramenta. A primeira coisa é você ter uma conta no Google, ou seja, se você tiver o e-mail do Google, você já tem uma conta no Google. E tendo uma conta no Google, você acessa então www.google.com e você vai acessar essa página que eu já estou. Aqui no canto superior direito, clica nesse quadradinho com 9 pontinhos, acessa Drive, no caso eu já acessei anteriormente, e aqui então, nessa ferramenta Drive, você clica em Novo. Eu recomendo que vocês criem uma pasta para que você possa então ter uma pasta exclusiva para o trabalho. Crie uma pasta, eu já criei então a pasta Teste Google Drive, clico na pasta e aí então para inserir o arquivo, para fazer o upload do arquivo, você clica em Novo, Upload de arquivos. Uma outra forma mais rápida é você então ir lá na sua pasta de arquivos, clicar e arrastar esse documento até essa página e ele faz o upload automaticamente. Para que você possa então compartilhar esse arquivo, você acessa esse arquivo que está em um Word, vocês podem ver a letra W aqui, você clica no arquivo e aqui no canto não, mas aqui nessa parte superior, você vê que aparece abrir com o documento Google. Ao clicar em abrir com o documento Google, o sistema ele cria, né, esse arquivo dentro, na formatação do editor de texto do Google, que é o DocX. Então você criou um outro arquivo que não o seu em Word, né, mas só que esse arquivo aqui do Google, esse arquivo de editor de texto do Google, ele disponibiliza essas ferramentas que eu comentei, quais sejam. Então, a primeira coisa é a possibilidade de você compartilhar o acesso a esse mesmo arquivo. Você clica aqui em compartilhar, você pode ou digitar o nome dos integrantes do grupo ou clicar aqui receber link compatível. Ao clicar, ele gera um link. A única atenção aqui, prestem atenção nisso, o default é podem visualizar, mas aí os seus colegas não vão poder editar o texto, então você precisa alterar para podem editar. Copia o link e encaminha então por e-mail para os seus colegas. Bom, compartilhado o link, os seus colegas, por meio desse link, vão poder acessar esse mesmo arquivo, esse mesmo texto que vocês estão vendo agora, é o que seus colegas vão poder ver e também vão poder editar. O legal daqui é que, por exemplo, ele tem algumas ferramentas de editar. Aqui no canto superior direito tem esse lápis aqui. Ao clicar aqui nessa ferramenta editar, ele tem duas opções, edição e sugestão. Edição é o modo default, que ele já está, ou seja, tudo que você digita, ele vai manter, ele vai ser inserido no texto. Vou até colocar em vermelho. Né? Então, ele vai inserir no texto tudo que você digitar. Mas digamos que esse texto aqui não é o seu texto, né? Ele é um texto de um colega. Então, você não pode inserir nada sem antes consultar o colega se ele está de acordo ou não. Como que a gente pode fazer isso? Eu, então, antes de digitar, eu clico aqui nesse editor e seleciono sugestões. Eu vou fazer uma sugestão de incluir. Ao, então, incluir. Ao fazer isso, o sistema então gera esse box aqui, de tal forma que o colega, né, que desenvolveu esse texto, que elaborou o texto, ele vai poder aceitar essa alteração,
ou não, clicando aqui no X. Tá ok? Com isso, então, a gente respeita o direito autoral do colega. O que nós podemos também é fazer comentários. Ao clicar aqui nessa bandeirinha, né, eu posso adicionar um comentário aonde o cursor está. Então, digamos que eu queira fazer um comentário sobre aumentar a produtividade. Eu então seleciono, né, eu seleciono com o cursor essa sentença, clico aqui, né, e adiciono o comentário. Mas notem que quando eu sublinhei, ele automaticamente apareceu aqui, essa bandeirinha aqui, que é justamente o comentário. Eu clico nele, então, e faço aqui o meu comentário. Diminuir produtividade. Ok? Perfeito. Clico aqui em comentar. O colega, então, ele vai ver o texto dessa forma, aumentar a produtividade, ele já vê, então, que eu fiz enfim, um comentário. Poderia ser, em vez de diminuir produtividade, eu poderia, na verdade, deixa eu ver se eu consigo editar aqui, em vez de diminuir, eu poderia falar incluir o conceito de produtividade. Salvar. Percebe que eu não estou, né, fazendo uma alteração de texto. Eu estou dizendo para o colega, olha, eu recomendo que você então complemente esse texto. Então a melhor ferramenta seria aqui no caso comentário. Caso eu perceba que uma palavra está errada ou até mesmo queira alterar o texto do colega, a melhor ferramenta, né, é então esta daqui que está em sugestões. Ao fazer isso, digamos que eu quero apagar essa palavra. Eu então seleciono, clico Delete e aparece então esse box aqui que é para o colega concordar ou não em excluir esse texto. Ok? Bom, eu vou excluir aqui, vou também resolver esse daqui e vou mostrar então a última ferramenta que é interessante, que é a ferramenta Tarefas. Ao clicar então aqui nessa linha inclinada, né, a gente aciona essa ferramenta aqui Tarefas, que em inglês quer dizer task, né? Então você pode aqui adicionar uma tarefa. No caso aqui, eu vou então adicionar uma tarefa. Eu clico, né? Vou adicionar então, eu clico no lapisinho aqui, eu quero adicionar uma data, adicionar data e hora. No caso, a gente sabe que o projeto integrador ele deve ser entregue, a primeira entrega no dia 23 de setembro, mas o que a gente recomenda é que o grupo, então, planeje entregar antecipadamente, para que vocês possam ter tempo de fazer alguma correção, melhoria, né? Então, vamos dizer que o grupo sinalizou entregar dia 15, ok? Então, eu tenho aqui domingo, dia 15. Eu vou colocar subtarefas. E eu recomendei que vocês planejassem ou se agrupassem em subduplas, né, em grupos, enfim, duplas, para desenvolver, né, cada parte do trabalho. Ou seja, então, uma dupla fica responsável por desenvolver um tópico, a dupla por desenvolver um outro tópico. Então, o que a gente pode colocar é tópico 1, adicionar subtarefas, tópico 2. Então, de tal forma que eu sei que, olha, aquele subgrupo, aquela dupla, tem que, quando essa dupla entregar, eu vou colocar aqui concluído. Quando não está concluído, é que a dupla ainda não entregou. De tal forma que vocês já sabem, ó, quem finalizou ou não o trabalho. E aí a gente tem a data aqui também já estabelecida, a data meta, que é 15 de setembro. Ok? Eu acredito que a utilização dessas ferramentas pode ajudar em muito, né, o grupo a ter um melhor entrosamento, né, e uma melhor gestão também do desenvolvimento do trabalho. Espero que vocês utilizem e que possam, a partir dela, né, desenvolver um bom trabalho e que tenham um bom aprendizado. Um grande abraço a todos.